semanas seguidas de acampamentos de adolescentes, tanto dos teens quanto dos NEOs. Então é muito bom voltar e estarmos juntos mais uma vez. Quero pedir que você abra a sua Bíblia. Em Gálatas, nós vamos retornar à exposição de Gálatas. Gálatas 5. O pastor já leu um texto lá em Romanos, que falava sobre essa luta entre a carne e o espírito, aqueles que estão na carne, aqueles que estão no espírito. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Gálatas 5, 16 ao 21. Nosso bom dia também para aqueles que estão em casa. Sempre me esqueço. Mas você que está em casa também, que você possa cultuar ao Senhor daí. Mesmo onde você está, seja lavando uma louça, seja sentado no sofá. Que você possa ouvir aí a palavra do Senhor também. Gálatas 5, 16 ao 21. Quero só explicar por que nós vamos até o 21. E aí depois nós vamos entrar nos fruto do Espírito. Nós vamos então dar essa introdução, essa relação, o que são essas obras da carne, o que são essas obras do Espírito, o que é o fruto do Espírito. Nós vamos até o 21 porque a partir do domingo que vem nós vamos tratar fruto do Espírito de forma individual. Então, domingo que vem nós vamos falar do amor. No outro domingo nós vamos falar de alegria. E aí sucessivamente, paz, longanimidade. Então, cada domingo nós vamos falar de um fruto do Espírito de forma específica. Hoje nós vamos falar de forma geral em relação a o que são essas obras da carne. E o texto do Senhor, mesmo assentados da maneira como você está, mas com muita reverência à palavra do Senhor, o texto do Senhor diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é esse concupiscência? O desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo ele continua na sua exposição, ele já começa dizendo, digo porém. Esse digo porém, ele não é simplesmente uma formalidade de Paulo para o português ficar mais rebuscado, bonito. Não, ele está falando justamente, digo porém, porque aqueles que estão no Espírito têm um viver diferente. Se você olhar para o seu verso 15, ele vai falar, vocês que mordem os outros, vocês que estão devorando uns aos outros, nesse sentido de vocês agem pior do que aqueles que não são crentes. Então ele está, olha, digo porém, aqueles que estão no Espírito, aqueles que andam no Espírito, vivam no Espírito, e assim vocês jamais satisfarão as obras da carne. Então Paulo vai discorrer para nós aqui, vai nos dar a solução de como não viver, e ter as obras da carne em nossa vida. E aí Paulo vai, desculpe queridos, essa mudança de clima sempre me atinge, né? Apesar de todas as questões aí de estar tomando e se prevenindo, mas essa mudança nos atinge, né? Como de forma geral. Mas Paulo está trazendo para nós aqui, o que são essas obras da carne? O que é carne? O que é carne? Carne contra o Espírito? O que significa carne? O que Paulo está querendo dizer com carne aqui para nós? Paulo está querendo dizer com carne aqui nada mais do que a nossa natureza humana. Nós vamos ver e nós vamos entender que quando Paulo, e todas as vezes que Paulo se refere aqui à carne, é natureza humana, a nossa natureza caída, aquilo que nós estamos pendidos a fazer, é a nossa natureza humana. Então sempre quando Paulo aqui se refere à carne, ele está falando da nossa natureza humana, dos nossos desejos carnais.
E aí ele vai trazer uma série aqui do que pode ser essa lista dessas obras da carne, dessa nossa natureza humana. Não que aqui está listado todas as obras da carne, mas ele trouxe para nós algumas delas, mas não são todas. Então Paulo começa no verso 16 justamente nos dando uma ordem. Ele está dizendo, andai, isso é uma ordem direta e clara, andai no Espírito. É isso que vocês devem fazer. Ele não coloca para nós como uma opção, olha, se vocês conseguirem, vocês andam no Espírito. Se der para vocês, vocês andam, vocês vivem pelo Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Não, mas ele diz uma ordem direta e clara. Ele está dizendo, olha, faça dessa maneira. Ele diz para nós que nós devemos andar no Espírito e jamais nós vamos satisfazer essa natureza humana nossa. Então ele nos convida, e ele não somente nos convida, mas ele dá uma ordem direta e clara para nós. E o que envolve esse andar no Espírito? Andar no Espírito é muito mais do que saber da Escritura, é muito mais do que saber o conhecimento teórico, mas esse andar no Espírito é um viver claro, é ser guiado pelo Espírito, é ser alguém cheio do Espírito Santo. Em alguns momentos, pode ser que nós estejamos afastados do Senhor. E afastados do Senhor, nós estamos longe do Espírito. O Espírito não se retira de nós, como diz Efésios 1,13. Efésios 1,13 diz que nós fomos selados com o Espírito. O que significa esse selar? Um rei, quando ele ia dar uma ordem direta, clara para o povo, ele selava com o seu anel aquilo que fora escrito numa carta. Se ele estivesse mandando uma carta para alguém ou estivesse dando uma ordem para o povo, ele selava e aí não poderia mais voltar atrás. Aquilo que ele selou não voltaria mais atrás. Então o que Paulo está falando em Efésios 13 foi selado. Nós fomos selados com o Espírito. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então ele não se retira de nós, isso é uma verdade. Mas em alguns momentos pode ser que ele esteja apagado na nossa vida. Em alguns momentos pode ser que a gente não busque ao Senhor como nós buscávamos antes. E então ele está apagado na nossa vida. Então nós não estamos sendo mais guiados por ele. Então ele está dando para nós aqui uma promessa. Andem no Espírito. Se vocês andarem no Espírito, vocês jamais vão satisfazer o desejo da natureza humana. Vocês desejam isso e nós desejamos isso porque nós somos pecadores. Mas ele nos dá então uma fórmula aqui, ele nos dá então a solução para que a gente lute contra essa natureza humana. E qual que é a solução? Andar no Espírito, ser cheio do Espírito Santo, ter a palavra de Deus clara na nossa vida, ter a palavra de Deus viva na nossa mente, ter a palavra de Deus e ter comunhão com Deus. Ser cheio do Espírito Santo envolve ter comunhão com Deus diária. É uma comunhão diária em que eu converso com Ele, e Ele conversa comigo, e eu abro a Bíblia, e eu falo com Ele, e Ele fala comigo. E é isso que nós precisamos, ter uma vida cheia do Espírito Santo, como uma chama ardente no nosso coração, como uma chama viva no nosso coração. E nós precisamos realmente ter esse Espírito Santo vivo no nosso ser. Se nós fomos alcançados por esse Deus, nós precisamos desejar as coisas do Espírito e almejar as coisas que é do Espírito. Então é isso que Paulo está chamando a nossa atenção, ele está dizendo, andem no Espírito. Eu estou dizendo para vocês, faça isso, faça dessa forma, andem no Espírito, desejem o Espírito. E dessa forma vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Vocês não vão satisfazer a natureza humana. Então ele está convidando-nos a ter essa vida cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Uma chama viva. É uma vida clara, que é nítido como você é cheio do Espírito Santo. Então ele está trazendo isso para nós. E o que é essa natureza humana? Eu acredito que tem muito a ver com Romanos 7,15. Lembra daquele verso que fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Essa é a nossa natureza humana. O texto de Romanos 7,18 diz, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, e ali está a carne, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Já viu quando você comete um pecado e você olha, é como se você estivesse olhando para você mesmo e você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu falei
dessa forma com a pessoa? Por que eu fui tão rude, sem educação? Por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim tão difícil? Por que, mais uma vez, cometi esse pecado? Não é uma desculpa para nós que estamos cometendo o pecado, mas é a nossa natureza humana. É aquilo que nós estamos pendidos a fazer. Nós queremos fazer o bem, mas nós não fazemos. Por quê? Por conta da nossa natureza humana. Ué, mas Paulo aqui, ele não era um convertido? E aí tem algumas pessoas que falam que ele não era convertido em Romanos. Porque ele está dizendo de uma coisa, daquilo que, quando nós somos convertidos, isso não acontece mais. Como, queridos? Isso só vai acontecer na glorificação. Mas, por enquanto, nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa ainda habita em nós e ainda vai habitar até a volta de Cristo. Porque nós estamos pendidos para isso. Nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo claro na nossa vida, fomos selados pelo Espírito Santo, mas esse desejo pecaminoso ele ainda continua. Então é por isso que Paulo está trabalhando, olha, se vocês estiverem no Espírito, se vocês andam no Espírito, vocês jamais vão satisfazer o desejo dessa natureza humana. Essa natureza humana que para nós é uma luta difícil, mas se vocês então estiverem no Espírito, vocês têm um viver diferente. E é sobre isso que Paulo está tratando nesse período aqui, do 16 ao 21. Aqueles que estão no Espírito, eles têm um viver diferente. E eu estou apresentando para vocês aqui o que é essa natureza humana. Um dos detalhes dessa natureza humana eu vou explicar para vocês aqui. Paulo está dizendo para nós. Então, andem no Espírito, caminhem pelo Espírito. Uma ordem direta e clara para nós. Nós precisamos ter um desejo claro pelo Espírito Santo. Nós precisamos desejar o Espírito Santo, assim como nós desejamos o nosso celular. Talvez não é a realidade de alguns aqui, que são mais velhos e não têm um contato tão grande como o celular. Mas às vezes a gente assiste na internet, né, uns vídeos de um pouco comédia, mas isso chama a nossa atenção. Se o celular fosse como a Bíblia para nós. Porque a gente acorda e já olha o celular. Vai para o banheiro, leva o celular. Está comendo, leva o celular. Está lavando a louça, eu fico lá assistindo o celular enquanto estou lavando louça. Porque se o celular fosse como esse desejo pelo Espírito Santo, o tempo todo nós estaríamos com Ele, buscando Ele, falando com Ele, dialogando com Ele. Mas o celular o tempo todo ele está lá conosco. É interessante porque todas as vezes que eu não quero esquecer alguma coisa, e eu esqueço sempre, a minha esposa que é uma luz na minha vida, que sempre lembra as coisas, coloca as coisas em cima da mesa, às vezes eu ainda passo e esqueço. Quando eu não quero esquecer alguma coisa, eu coloco perto da onde? Perto do celular. Eu coloco em cima do celular. Não do lado. Eu coloco em cima do celular. Porque eu sei que uma coisa que eu não vou esquecer é o celular. Porque ele está o tempo todo comigo. Porque eu priorizo ele. Porque eu desejo ele o tempo todo perto de mim. E às vezes nem preciso. Às vezes nós nem precisamos tanto assim de estar o tempo todo com ele, mas a gente sempre abre e a gente sempre faz alguma coisa. Imagina se a Bíblia fosse assim. Imagina se o nosso desejo pelo Espírito Santo fosse dessa forma. Essa busca por ele como ter uma chama ardente no nosso coração, ter uma chama viva no nosso coração, desse Espírito. Não uma vida entregue à nossa natureza humana, e é por isso que Paulo está dizendo, olha, andem no Espírito. Se vocês andarem no Espírito, vocês não vão se agradar pela natureza humana. Paulo, então, nos convida, e ele diz para nós, por quem vocês estão sendo guiados? Vocês são guiados pela natureza humana? Você olha pelo pecado e você sente nojo quando você peca ou já se acostumou com essa vida? Ele convida-nos a pensar sobre isso, por quem você tem sido influenciado. É pelo Espírito, é o Espírito que guia a sua vida, ou é a natureza humana que guia a sua vida? Paulo então nos convida a ser cheios do Espírito Santo, e aí no verso 17 ele traz para nós como isso é uma luta,
é o tempo todo, é uma luta. Porque a carne, ou seja, essa natureza humana milita, luta contra o espírito e o espírito contra a natureza humana. É uma luta. É a nossa natureza humana, é o tempo todo, é o tempo todo. No nosso dia a dia, nós lutamos contra isso o tempo todo. Esse desejo de... fechou no trânsito. Esse desejo de buzinar, de soltar um palavrão, de falar alguma coisa. Sabe, esse rapaz no meu trabalho, essa pessoa, essa mulher, toda vez pega no meu pé, toda vez fala isso. Eu não vou aceitar essas coisas. Por que eu vou aceitar isso? Ninguém aceita. Por que eu vou aceitar? Por que o bobinho aqui tem que aceitar? Um bobinho não. Porque você segue os princípios do Senhor e é essa luta o tempo todo. Paulo, então, ele diz para nós, ele demonstra para nós que isso realmente é uma guerra. E essa é uma guerra que nós queremos, que nós precisamos e devemos querer lutar. Porque às vezes a gente já está entregue para essa luta. Nós estamos entregues porque a natureza humana já nos venceu. E nós fazemos coisas que antes nós abominávamos, que antes nós achávamos, nossa, eu não vou cometer esse pecado. E hoje nós já estamos fazendo, e nós vivemos dessa forma, e nós já nos conformamos, nós não queremos lutar. Paulo, ele traz para nós aqui esse contexto de guerra. E guerra nós devemos abaixar a cabeça. No contexto de guerra, nós devemos pensar que o tempo todo nós devemos estar alerta. Porque a luta contra o pecado é o tempo inteiro. Porque o diabo tenazmente nos assedia. E qualquer vacilo, ele nos traga. O Senhor é quem segura a nossa mão. Mas a responsabilidade da santificação é nossa. E cada vez que nós nos afastamos do Senhor, o diabo tem essa liberdade para cada vez mais nos assediar. E quando nós estamos fracos, porque nós não temos e não estamos buscando o Espírito, nós estamos entregues à natureza humana. Nós estamos entregues a esse pecado. Então essa luta é uma luta do quê? É a luta da nova natureza contra a antiga natureza. Por quê? Essa antiga natureza ainda habita em nós? O pecado ainda habita em nós? Sim, mas isso não deve ser algo prioritário na minha vida. A antiga natureza habita em nós, mas agora nós somos novos, nós estamos revestidos com o Espírito Santo. Então nós temos uma nova natureza habitando em nós e é ela que tem que prevalecer. O que então Paulo vai trazer para nós das obras da carne? Obras da carne, sempre lembrando, essa obra da natureza humana, o que é então? Olha para o seu verso 19, que ele vai começar a explicar para nós o que são essas coisas. Paulo então aqui vai trazer para nós 15 características do que poderia ser essa obra da natureza humana. São 15 características que a gente pode dividir em 4 categorias, porque tem algumas palavras que, se você olhar o significado, elas se parecem muito, são como sinônimos aí. Então são 15 características que ele traz para nós, que nós podemos dividir em algumas características. Por exemplo, a primeira, a área da sexualidade. Qual que são a área da sexualidade? Prostituição, impureza, lascívia. Qual que é a área desse mundo espiritual? A idolatria, feitiçaria. Nós vemos aí então, agora, 8 características que ele vai trazer para nós, que tem a ver com o relacionamento com o próximo. E aí as 2 últimas, que é a área da alimentação. Então, a primeira categoria que ele traz para nós aí é a área da sexualidade, que é prostituição, impureza e lascívia. Ele traz isso para nós. E Paulo, ele fala muito, e não somente Paulo, mas em todo o Novo Testamento nós vamos ver que essa área da impureza sexual, Deus trata muito sobre isso. Deus fala muito sobre isso. São diversos versículos que falam sobre pureza sexual. E ele chama a nossa atenção mais uma vez, dizendo que isso é obra da natureza humana. E aqui Paulo traz para nós, mas não essas 15 características, não apenas elas podem conter a nossa natureza humana. Outras também podem. Paulo traz para nós aqui algumas das que são. Paulo, então, ele traz para nós e diz que não é somente o que Jesus vai dizer em relação ao adultério. Paulo, ele traz essa verdade para nós em relação à impureza sexual. Não é somente no ato, mas é no olhar. É no pensamento.
E Jesus fala o que para nós? Qualquer um que olhar com intenção impura, já adulterou. São intentos do nosso coração. É aquilo que nós desejamos, muito mais do que o praticar. É claro que o praticar também, mas muito antes do praticar. Muito antes do praticar já existiu o pecado no pensamento. E é isso que nós temos que vigiar, os nossos olhos. Principalmente diante de várias realidades em que nós estamos. Em que as vestimentas já não é a mesma de alguns anos atrás. E é esse olhar que nós temos que cuidar. É esse olhar, porque isso vai gerar no nosso coração palavras, pensamentos e essa intenção do nosso coração. É aquela conversa com alguém do trabalho que vai se desenrolando. E Paulo está trazendo isso para nós, porque ele sabe do perigo que é isso a nós. E aí Paulo traz para nós acerca do mundo espiritual. Esse mundo espiritual que ele traz é idolatria e feitiçaria. Por que idolatria? Mas nós não temos ídolos. Nós não temos uma estátua aqui e nós não idolatramos ela. Talvez, quando Paulo estava dizendo isso aqui, para aquele contexto, uma imagem palpável, uma imagem física, talvez fosse a realidade deles mais do que a nossa hoje. Mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como já dizia Calvino. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração todo dia fabrica um ídolo. E às vezes nós falamos, nossa, mas como aquela religião é idólatra, porque eles têm um ídolo, porque eles adoram a imagem. E você? E nós? O que pode ser então os nossos ídolos dessa geração? O que pode ser o ídolo dessa geração? O próprio celular, dinheiro, os bens materiais, nossa casa, nosso carro, nosso casamento. Nosso casamento, pastor, mas é o nosso primeiro ministério, tem que priorizar, mas pode ser um ídolo. O nosso namoro. Por quê? O que se torna um ídolo para nós? Tudo aquilo que Deus tira de nós e a gente não consegue mais caminhar, a gente não consegue mais se alegrar no Senhor. Isso é um ídolo para nós. Isso é um ídolo para nós. Os nossos filhos. Os nossos filhos pode ser um ídolo para nós. A nossa carreira profissional. Porque nós desejamos isso muito mais do que qualquer outra coisa. E se eu não conseguir o meu sonho, eu não vou ter uma vida satisfeita. Percebe então que é na profissão a nossa satisfação e não no Senhor? Tudo isso pode ser um ídolo. E nós precisamos nos lembrar que tudo isso aqui é passageiro, mas só no Senhor é que nós temos nossa satisfação plena. Nada do que temos aqui vai nos satisfazer, porque o ídolo é isso. Nós consumimos e em um momento a gente vai perceber que isso não satisfez o nosso coração. E a gente vai ver que se a nossa alegria está nisso, isso é um ídolo. Paulo também fala sobre feitiçaria. O que seria essa feitiçaria que Paulo traz para nós aqui? É ter esse domínio espiritual. Esse domínio espiritual que nós buscamos. Mas nós não buscamos isso porque nós cremos que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Mas quando eu me envolvo com feitiçaria, eu estou crendo então que eu posso me acessar a Deus. Ou aos deuses. Paulo ele traz para nós isso como verdade, porque talvez nós não temos a feitiçaria daquilo que era da época, ou talvez temos. Ou talvez nós cristãos não estamos aquela feitiçaria naquele sentido mais chulo da palavra, mas nós buscamos o horóscopo do dia. Nós queremos entender qual é o meu signo e o meu signo ascendente, o que ele está pendendo para hoje, como que eu posso atrair boas energias, como que eu posso mandar boas vibrações para alguém. Talvez essa seja algo do que se encaixa no nosso contexto. Não, pastor, feitiçaria? Não, jamais. Mas, se você perguntar o signo, vai responder câncer, porque eu sou assim, e pelo que eu pesquisei, eu pendo para essa questão aí, porque eu sou mais assim.
Essa é a realidade, queridos. Talvez não é a realidade, a sua realidade, mas nós estamos falando aqui de cristãos. Nós estamos falando de cristãos que às vezes mandam mensagem e diz: estou mandando boas vibrações para você. Estou mandando boas energias, receba aí. O que significa isso? O que significa isso? Eu pesquisei, eu fiz uma rápida pesquisa ali, e aí eu descobri 7 passos para atrair boas energias. 7 passos. Um dos 7 passos é ser grato. Olha que interessante, eu estava pensando nisso. Um dos 7 passos é ser grato. Mas será que eu preciso desse passo a passo para descobrir que o fruto do Espírito é alegria e tendo alegria eu vou ser grato? Percebe então que a Bíblia ela é suficiente para nós e que se você olhar o fruto do Espírito, ele é suficiente para nos manter de pé, para demonstrar para nós qual é a vontade do Senhor, o que Ele tem para nós neste mundo. E eu não preciso pesquisar em outros locais qual é a vontade do Senhor para mim. Então eu não preciso dessa realidade, eu não preciso me envolver nisso, porque a Bíblia é suficiente, porque a palavra de Deus é suficiente ao nosso coração. Eu não preciso então de 7 passos para atrair boas energias, porque o Senhor já me diz que ter alegria vai me trazer satisfação, ter alegria vai me ter um coração grato ao Senhor. Eu não preciso então desses 7 passos, eu não preciso de nenhum passo, a não ser a Escritura, porque a Bíblia é suficiente para nós. A Bíblia supre as nossas dificuldades. Talvez em alguns momentos a gente pensa nisso, talvez nos momentos de morte, aquele contato com a pessoa. Talvez em um momento à beira da morte, um momento de depressão, um momento de ansiedade. Isso pode passar na nossa cabeça. Nossa, eu vou procurar tal pessoa. Para que ela veja o que está acontecendo, para que eu tenha um contato com essa pessoa, para que eu consiga e que essa pessoa não morra. Queridos, vai vendo como nós estamos carnais nesse sentido e a gente pensa só nessa terra. Se a gente quer ter acesso ao mundo espiritual, a gente está querendo fazer um papel de Deus e dizer que o que Deus determinou não é o melhor para nós. Em alguns momentos, a gente pode ter esses pensamentos, agir dessa forma, e a gente precisa parar e refletir. Eu estou muito mais carnal, eu estou muito mais pendido para a natureza humana do que vivendo no Espírito. E essa é a realidade que muitos de nós passamos. Na beira da morte, quando você está vendo aquela pessoa que você tanto ama e você quer dar uma solução, ou você perde essa pessoa, e aí você, no momento de fragilidade, essas pessoas envolvem o seu coração, esse emaranhado que é a natureza pecaminosa, e aí chega em você com a palavra mansa e suave e diz: vamos ter um contato com essa pessoa? Talvez no momento em que nós estamos fracos na fé, a gente pode cair nisso. Mas creia que a palavra de Deus, ela tem o melhor para nós. E nós possamos passar por essas dificuldades olhando para a eternidade. Sabendo que aqui as coisas são passageiras. Outra área que Paulo traz para nós é essa área do relacionamento com o próximo. Ele diz algumas palavras aí, por exemplo, como porfias, que é briga, como dissensões, que é desunião, ou facções, que é divisões. Então ele traz para nós algumas palavras que talvez não é muito no nosso vocabulário, mas que tem esse significado. A gente percebe então que essas 8 características, e é interessante que Paulo traz 8 características para o relacionamento humano, 8 características. Então, de 15, eu entendo que praticamente a metade ou mais é sobre relacionamento. Paulo traz para nós aqui, porque ele sabe que essas coisas, ele sabe que o relacionamento interpessoal sempre causa dificuldade, sempre tem problema. Por exemplo, queridos, quando nós vemos que alguém se afasta do Senhor, ele está nesse emaranhado, ele está nesse
pecado e cada vez mais ele se afunda. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém agora que se afastou do Senhor e cada vez mais foi afundando, afundando, porque o pecado ele traz isso, esse emaranhado que nós vamos entrando dentro dele. Sabe aquela rede de pesca, que eu não sou pescador, não entendo, mas eu sei que para desembolar aquilo ali é difícil. E você entra naquilo, e assim é o pecado, assim é a natureza humana. E você vai entrando nisso e cada vez mais vai piorando e degradando. Por exemplo, quando nós não temos alegria, que é um fruto do Espírito. Se nós não somos satisfeitos naquilo que o Senhor traz ao nosso coração, vai gerar o quê? Inveja. Gerando inveja pode gerar o quê? Ciúme. Pode gerar também inimizade. Pode gerar então divisão. Percebe então que é uma coisa puxa a outra. Quando nós não temos o fruto do Espírito, quando nós não temos uma vida clara e um Espírito Santo como uma chama ardente no nosso coração, é uma coisa que vai puxando a outra. É uma coisa que vai se desenrolando na outra. Nós estamos então longe do Espírito e cada vez mais isso fica vivo no nosso coração. Paulo ele traz para nós então, porque a inveja, como diz Provérbios 14:30, é o câncer nos ossos. É o câncer nos ossos. A inveja é como câncer nos ossos. Meu pai teve câncer ósseo e foi terrível. Quantas dores. E ele comparava então, ele está comparando que a inveja, que muitos consideram aqui a inveja como a base de todas essas coisas, porque da inveja pode desenrolar o ciúme, da inveja pode desenrolar a inimizade, porque a inveja é esse ego exacerbado. A inveja é algo que traz ao nosso coração e nós queremos algo que é só meu, é meu, e eu quero, e eu desejo o que é do outro. Então, se eu desejo o que é do outro, eu não estou satisfeito no Senhor, eu não tenho a alegria viva no meu coração. Então, isso gera no meu coração inimizade, porfia, dissensões, brigas, discussões. Porque é um desenrolar do outro. Essa natureza humana que cada vez mais a gente se apega a ela e a gente se afasta do Espírito. E isso fica claro na nossa mente. Claro no nosso coração que nós estamos já entregues à natureza humana. É por isso que Paulo convida-nos a andar no Espírito. É por isso que no verso 16 ele diz, andem no Espírito. E aí nós chegamos por último na área da alimentação. E aqui aí ele fala bebedice, glutonaria. E talvez é uma das áreas difíceis de lidar. Por quê? Porque às vezes nós agimos como se não fosse pecado comer demais. E aqui, queridos, eu estou falando de mim. Sou o primeiro a isso. Porque para mim só basta se eu estiver custando respirar, de tanto que eu comi. Se eu for comer um hambúrguer, pastor, tem que ser um monstro. Porque tem que ser aquele que eu tenho que sair de lá custando respirar. E eu tenho percebido o Espírito Santo falando tão claramente na minha vida. Como é o suficiente? Não precisa disso. Mas às vezes a gente olha para isso e é tão interessante que, olha o pecado, queridos, olha como a gente entra no pecado. E para mim isso sempre foi comum, e isso foi normal. Isso nunca foi errado. Porque nós não falamos tanto disso. A gente sabe que quando nós vamos nos casar e a gente fala para as pessoas, é de crente? E as pessoas perguntam, queridos, o pessoal do cerimonial pergunta, é de crente ou não? Porque crente come mais. Essa é uma realidade. Crente come mais, então vai ter mais bebidas alcoólicas. Se não for de não cristão, então vai ter mais bebida e a comida pode ser menos. Mas se for isso não quer dizer que eles também estão certos, porque eles bebem muito, então a bebedice aqui. Mas e dos cristãos? Então vai ter mais comida, porque a crente não bebe, é assim que é o linguajar. Crente não bebe, então come mais. E realmente fica mais caro na parte da comida. Porque tem mais. Mas às vezes a gente olha para isso e a gente vê com normalidade. Mas será que isso que a gente está praticando e essa fama que a gente está disseminando, será que então a gente pode rasgar essa parte ou então grifar com muita, mas muita força e aí a gente grifa a ponto de sair da Escritura? Porque, Deus, eu acho que não é tão pecado assim comer muito.
Mas está aqui no texto. É uma verdade que a gente não pode tirar do texto. E é pecado. É um exagero que nós fazemos, é um exagero que eu faço, que eu preciso rever. Rever como eu estou fazendo. Rever quando eu olho para o cardápio e quero escolher o maior e o monstro. Eu preciso então rever isso. Porque se está na Escritura é uma verdade, nós precisamos andar no Espírito. Porque isso aqui é uma obra da natureza humana. O Senhor, então, Ele nos convida a usar as dádivas. O Paulo aqui, ele está nos chamando para usar bem as dádivas que o Senhor nos dá. O que ocupa o seu pensamento? Eu quero concluir trazendo essas reflexões para nós. Aqueles que andam no Espírito têm um viver diferente. Mas o que está ocupando o seu pensamento? Será que você consegue passar a semana inteira sem ao menos ler a Bíblia uma vez? Será que você consegue passar a semana inteira sem ao menos escutar, ou ler, ou conversar sobre a Bíblia? Será que nos seus assuntos com os colegas de trabalho, amigos, a sua esposa, os seus filhos, o que é que você conversa? É sobre o quê? Sobre a Escritura? Ou sobre alguém? Porque se não falar sobre alguém, não tem nem assunto. O que está no seu coração? Sobre o que você está pensando durante a semana? Se você consegue, então, passar a semana inteira sem ter um mínimo de contato com a Escritura, você está mais vivendo as coisas da natureza humana. Você está vivendo mais as coisas da carne. Mas, se o seu pensamento ocupa as coisas do Senhor, se no seu pensamento ocupa e tem o desejo vivo de agradar o Senhor, você está vivendo e andando no Espírito. Nós precisamos nos revoltar contra o pecado, essa ira santa de pecar, mas dizer, Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais continuar cometendo esse pecado. Se você tem essa revolta, você está andando no Espírito. Mas se você comete o pecado e já não sente tanto, você precisa rever onde e quem está guiando a sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos. E o Senhor nos deu o Espírito Santo para ter um relacionamento ardente, para buscá-lo. O Senhor nos deu, é uma promessa do Senhor, que o Senhor disse que iria, mas o Senhor disse que nos enviaria o Espírito Santo. E nós queremos ter um viver no Espírito. Nós queremos passar os nossos dias conversando sobre a Escritura, conversando sobre a Bíblia, conversando sobre o reino, conversando sobre a igreja, pensando sobre as coisas do reino, assistindo Deus nas pregações, durante os nossos afazeres, coisas que têm a ver com a Tua palavra. O que tem ocupado o nosso pensamento, Senhor? O que tem ocupado o nosso coração? Se a gente consegue, então, passar a semana toda sem ao menos ter um contato mínimo com a Escritura, nós estamos pendendo mais para as coisas da carne. E nós queremos, Pai, ter um relacionamento vivo e ardente com o Senhor, em que o Espírito Santo vai ser como uma chama viva no nosso coração, em que todos os dias das nossas vidas nós vamos ter um relacionamento vivo e íntimo com o Senhor. Senhor, o Senhor nos dá essa liberdade para que possamos clamar ao Senhor, para que possamos insistir com o Senhor. E nós queremos nessa manhã insistir mais uma vez com o Senhor. Derrame do Teu Espírito sobre a nossa vida, nos dê fome e sede pela Tua palavra. Faça isso em nós, Pai. Nós queremos insistir com o Senhor, porque o Senhor é quem nos dá essa liberdade. O Senhor ensinando-nos como orar, o Senhor diz, insista, bata. Eu vou ouvir vocês. E nós estamos aqui insistindo com o Senhor. Nos dê fome e sede pela Tua palavra. Como alguém que está com muita, muita sede e deseja água. Nós queremos estar com sede do Senhor. Nós queremos ter sede da Tua Escritura, da Tua palavra. E nós queremos viver e andar pelo Teu Espírito Santo, ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Que cada um de nós aqui, todos os irmãos dessa igreja,
Que nós possamos ter o Espírito Santo como uma chama viva no nosso coração, Deus. Em que as pessoas olhem e falem, ele tem algo diferente. É nítido que seja assim conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor?